Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e agora nessa videoaula nós iremos conversar um pouco sobre expressões algébricas. É comum nós estudarmos as expressões numéricas e as expressões algébricas. E, matematicamente falando, elas não têm grandes aplicações assim em problemas do dia a dia. No entanto, é muito importante a gente trabalhar com elas porque nós ganhamos habilidades de prática, de manipulação. E isso é muito importante em matemática. Uma das coisas que você deve estar atento é que você tem que saber a conceituação, que são as definições, a manipulação, que é a prática, e depois saber aplicar. Se você consegue passar por essas três etapas razoavelmente bem, você tem maiores chances de entender um pouco melhor a matemática. Então, vamos trabalhar um pouco com as expressões algébricas aqui, só para dar uma noção do que ela é e fazer algumas atividades. E depois você pode praticar um pouco mais para ganhar mais habilidades. Vamos lá. Então, vamos começar definindo o que é uma expressão algébrica. Aqui, uma expressão algébrica é uma combinação de números, letras, que também podem ser chamadas variáveis ou incógnitas, e operações matemáticas básicas, como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, que representam uma situação matemática. Eu já antecipei que as letras significam as incógnitas ou as variáveis, e as operações indicam como esses valores estão relacionados. Por exemplo, 2x mais 5 representa o dobro de um número somado com 5. É bem natural, né? Você tem o número x. 2 vezes x é o dobro de x mais 5. Aqui, x mais 3 vezes x menos 1 pode ser representado, por exemplo, como a área de um retângulo com lados x mais 3 e outro x menos 1 para x maior do que 1. Não, isso aqui é uma coisa importante você ficar atento. Normalmente, quando tiver esse tipo de produto, tente interpretar como área de retângulo, que fica mais fácil de você degustar esse tipo de expressões algébricas. Ok, então, já que nós falamos isso, vamos fazer um exemplo. Aqui tem uma expressão algébrica que é muito feia, vamos dizer assim, e vamos tentar trabalhar com ela e tentar simplificá-la, que é deixar ela numa expressão mais simples possível. Aqui eu vou começar trabalhando com essa primeira parcela dessa soma, depois eu vou trabalhar com essa segunda parcela. Aqui eu não vou fazer os detalhes, mas eu vou dizer para você como essa primeira fração fica. Não vou detalhar, eu espero que você depois tente fazer isso. Essa primeira fração aqui, depois que você simplificá-la, você vai obter o seguinte resultado: x menos 3 vezes 2x, deixa eu colocar o 2 aqui, mais 3. Então, só essa parte de cima, tá? Essa raiz que está aqui estranha, se você simplificá-la, você pode obter o seguinte: 3 vezes x menos 1/3. Depois eu digo como você pode fazer isso, tá? Agora vamos só nos atentar a isso. Então, aqui em cima eu tenho x menos 3 vezes 2x mais 3 dividido para x menos 3. E essa outra parte eu vou ter 3 vezes x menos 1/3 dividido para 3. Agora, se o x for diferente de 3, eu posso cancelar esse fator aqui, x menos 3. E posso cancelar esse 3 aqui também, de modo que eu vou ter 2x mais 3 mais x menos 1/3. Agora, fazendo as contas com o x e com os números que não tem x, eu vou ter 3x. Aqui
esse 3, você pode transformar ele numa fração de denominador 3. Se eu coloquei 3 aqui, desculpa, eu vou só ajeitar aqui, porque isso aqui não é um 3, é um 2. Então, senão eu vou fazer conta errada e vou induzir vocês ao erro. 2. Então, eu vou ter aqui 2x mais x, 3x e 2 menos 1/3. Você pode transformar esse 2 em uma fração de denominador 3, que é 6 dividido para 3. 6 dividido para 3 é 2. Aí retira 1/3, você vai ter 5/3. Então aqui mais 5/3. Em outras palavras, essa expressão que era feia se transforma em uma coisa bem mais simples. Agora, para você trabalhar com aquelas com o numerador da fração, eu recomendo que você lembre as técnicas de completar quadrado. Se você relembrar as técnicas de completar quadrado, você trabalha com elas de modo bem mais simples. O que eu fiz foi, de certo modo, isso aí. Completei quadrados. Ou então você pega e faz a divisão do polinômio que é o numerador pelo polinômio que é o denominador. Aquela parte da raiz não dá para fazer divisão, então você não vai fazer isso. Mas só para relembrar a técnica de completar quadrado, você pode usar essa expressão aqui. Lembrando que quando você tem a mais b ao quadrado, você pode escrever isso com a mais a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Normalmente você está trabalhando com uma expressão desse tipo aqui, a mais ao quadrado mais 2ab. Aí você quer completar quadrado. Para completar o quadrado, você tem que escrever isso aqui, a mais b ao quadrado menos b ao quadrado. Então, essa parte aqui é igual a essa aqui. Então, sempre que você vir alguma coisa desse tipo, troque por alguma coisa desse tipo e você vai ter a possibilidade de fazer simplificações. Pois bem, então vamos aproveitar e fazer exemplos. Exemplos no sentido de que eles têm um pouco de... são mais palpáveis para nós, como, por exemplo, trabalhar com áreas. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o seguinte exemplo. A base de um retângulo é x mais 3 e a altura é y mais 2. Determine a área desse retângulo. Ok. Se a área for 36, indique alguns dos possíveis valores inteiros e positivos de x e y. Então, vamos fazer a primeira parte aqui. A área de um retângulo, nós sabemos que é base vezes altura. Então, x mais 3 vezes y mais 2. Aqui você, se quiser distribuir, você pode fazer isso. Vamos fazer só para ver como é que fica. Então, eu vou ter isso por isso e depois isso por isso. Então, eu vou ter x vezes y mais 2 mais 3 vezes y mais 2, que dá igual a x vezes y mais 2x e depois mais 3y mais 6. Então, aquela expressão aqui pode ser reduzida a essa aqui. Mas convenhamos, para o que nós vamos trabalhar, fazer a segunda parte do exercício, essa daqui é bem mais interessante porque ela nos permite visualizar os números inteiros. Eu vou colocar aqui a segunda parte que eu quero saber quais são os possíveis valores de x e y para que a área seja 36. Então, vamos fazer aqui o seguinte. X mais 3 vezes y mais 2. Eu quero que seja igual a 36. Eu vou decompor 36 como um produto de números inteiros para simplificar nosso trabalho. Por exemplo, 1 vezes 36. Se eu aumentar para outro inteiro, 2 vezes 18. Se eu aumentar para 3, dá vezes 12. Se eu aumentar para 4, eu multiplico por 9. 5 não dá, porque 5 não é um divisor de 36, mas 6 é. Então, 6 vezes 6. Essas são as 5 possibilidades aí.
inclusive zero, mas zero não vai ser um caso interessante. Então, 1 vezes 36, eu vou colocar aqui. Agora, 2 vezes 18. E já nós vamos tentar entender como esses números se comportam. 3 vezes 12. 4 vezes 9. E por fim, 6 vezes 6. Agora vamos nos perguntar. Esse número aqui, x mais 3, tem que ser 1. Para que seja 1, eu tenho que me perguntar qual deve ser o valor de x. X mais 3 é 1. Então, para que o resultado seja 1, o x deve ser menos 1. Então, como o x aqui está dando menos 1, isso aqui não nos é interessante, porque eu quero valores positivos de x e y. Então, isso aqui não entra na nossa solução. Vamos para o próximo. Eu vou analisar do mesmo jeito. X mais 3 agora tem que ser 2. Isso é algumas possibilidades. Eu não vou fazer todas as possibilidades. Tá? As outras possibilidades é o inverso aqui. Por exemplo, eu poderia ter pegado, em vez de 1 vezes 36, 36 vezes 1. Então, você vai fazer as outras partes. Tudo bem? Ok. Então, aqui, nessa possibilidade, x mais 3 tem que ser 3. Voltando aqui na anterior, aqui x tinha que ser, x mais 3 tinha que dar menos 1, né? Aqui tinha que dar menos 2, eu vou pedir desculpa, e aqui tem que dar menos 1. Agora vamos analisar esse caso aqui. X mais 3 é 3. Nesse caso, x só pode ser 0, porque 0 mais 3 é 3. Pois bem. E o valor de y pode acontecer. Agora vamos perguntar, x é positivo? 0 não tem nada de positivo, então realmente eu não vou atrás do valor de y. E agora, vamos lá. X mais 3 é 4. Nesse caso, x é 1. Como o y é positivo, o x é positivo, eu vou atrás do valor do y. Então, y mais 2 está dando 9. Que número mais 2 é 9? 7. Nesse caso, o y é 7. E o outro caso aqui, x mais 3 tem que dar 6 e y mais 2 tem que dar 6. 3 mais 3 é 6, então x é 3. E agora aqui, y mais 2 é 6. Nesse caso, 4. Então, um dos casos possíveis é esse que eu indico agora para vocês. O outro caso é quando você faz o produto comutado. Por exemplo, aqui no 4 vezes 9, você vai pegar agora o 9 no primeiro e o 4 no segundo e verificar. Quando x mais 3 é 9 e quando y mais 2 é 4. Aí você encontra o valor de x e y. Então, não é algo tão complicado. Fica para você como exercício fazer outra parte. Vamos fazer mais exemplos. Determine a área de um quadrado de lados x mais b. O que significa esse quadrado? Só para você ter uma ideia geométrica do que significa isso. É um quadrado que tem x mais b de lados aqui. X mais b. X mais b. X mais b. Digamos que essa parte maior seja x e a parte menor seja b. Então, eu estou somando os quadrados aqui. Esse quadrado que tem x de lado, esse quadrado que tem b e esse quadrado aqui tem... Esse daqui não é um quadrado, é um retângulo, né? Ok? Que tem x e b de lados. A área nós sabemos que é base vezes altura, a área de um quadrado. Então, você tem aqui x mais b vezes x mais b.
Eu não vou fazer as contas, vou indicar isso aqui por x mais b ao quadrado. Então, você pode dizer assim. No entanto, eu vou usar a parte visual da figura para indicar ela de uma maneira bem interessante. Veja o seguinte, a área desse quadrado, do quadrado maior, é a área desse quadrado menor aqui, de lado x, mais a área desse quadrado de tamanho de lados b, mais dois retângulos que tem b e x. Então, aqui é b e aqui é x. Vamos somar as áreas. Então, a área do quadrado x é x ao quadrado. A área dos retângulos, cada retângulo é x vezes b, tem 2, x vezes b. E a área do outro quadrado menor é b ao quadrado. Significa que essa expressão aqui é essa mesma expressão aqui. Então, você pode fazer dessa maneira. Recomendo sempre que você, quando estiver fazendo essas decomposições, você, em vez de ficar trabalhando com a parte algébrica, tenta olhar a parte geométrica que você consegue visualizar melhor a área das figuras. Eu vou fazer mais um exemplo para você entender como nós podemos trabalhar com expressões algébricas. Vamos lá. Agora eu tenho aqui um exercício bem interessante. Não é um exercício tão simples, mas ele é interessante assim mesmo. Eu resolvi trazer aqui para nós trabalharmos um pouco com ele. Os números reais x e y são diferentes de zero, nem distintos de zero. Diferentes, tudo bem. E distintos entre si também. São diferentes de zero e não é um igual ao outro. E eles satisfazem essa igualdade aqui. X menos 1 sobre x é igual a y menos 1 sobre y. Eu quero determinar o valor deste produto, x vezes y. O que eu vou usar aqui é um fato matemático que nos diz o seguinte, ó. Quando um produto de dois números é zero, um dos fatores deve ser zero. Pelo menos um dos fatores deve ser zero. Significa que A é zero ou B é zero. Então, eu vou usar esse fato já da seguinte maneira. Eu vou pegar essa expressão aqui e reescrevê-la assim. Eu vou trazer todo esse lado aqui para o lado direito da igualdade. Então, eu vou ter x menos y, porque o y está com o sinal de mais, vem com o sinal de menos. E aqui tem menos 1 sobre x. E esse menos 1 sobre y, eu vou trazer ele positivo, com sinal de mais, na verdade. Eu não sei se o y é positivo, né? Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com a seguinte expressão. Vou colocar x menos y em evidência e vou trabalhar com essa outra parte aqui da seguinte maneira. Eu vou colocar elas numa fração só. Quando eu colocar elas numa fração só, o denominador da fração é x vezes y. Então, eu vou ter aqui, só colocando em uma ordem mais adequada, y menos 1 sobre x, você vai ter aqui x menos y. Então, eu vou ter assim, x menos y sobre x vezes y igual a zero. Você lembra como é que soma frações, não é? Então, quando você soma essas duas frações, você obtém essa daqui. Ok, agora veja o seguinte, x menos y é um fator comum a ambas as parcelas dessa soma. Se é assim, eu vou colocar x menos y em evidência. Vamos lá, x menos y, aqui eu vou ter 1, e eu vou ter mais a segunda parte aqui, 1 sobre x vezes y igual a zero. E agora tem esse produto aqui, como eu falei para vocês, ó. Um produto que dá zero, ou um dos fatores é zero, um ou o outro é zero. Se eu olhar para cá, será que eu posso ter x menos y igual a zero? Se for o caso, então eu vou ter que ter x igual a y. Agora vamos ver aqui no nosso problema que ele não permite isso, ó. X e y são distintos. Não podemos ter igualdade. Então, esse significa que x menos y não é zero. Se x menos y não é zero, então
1 mais 1 sobre x aqui é zero. Se for o caso, então eu vou multiplicar tanto essa parcela aqui quanto essa parcela por x vezes y, para excluir esse x vezes y aqui dessa fração. Quando eu fizer isso, eu vou obter x vezes y mais 1 igual a zero, o que vai nos dar x vezes y igual a menos 1. E aqui está o produto que eu procurava. Veja que, assim, não é tão simples, porque talvez vocês não estejam acostumados a trabalhar com essas propriedades dos números reais. Mas depois que você entende, você também vê que não é tão complicado de fazer. Então, eu vou indicar um exercício para vocês tentarem fazer sozinhos, que é algo que nós já fizemos anteriormente. Vamos ver. Determine a expressão algébrica que representa a área do quadrado de lado x menos y. Então, você tem aqui um quadrado maior, esse quadrado aqui, que foi dividido em um quadrado aqui, que tem a área x menos y ao quadrado, mais um quadrado aqui que tem a área y ao quadrado, e dois retângulos. Um retângulo que tem x vezes x menos y e x vezes x, y, desculpa, aqui não é x, é y vezes x menos y. Agora, usando essas áreas desses retângulos, você pode encontrar a área do quadrado maior, por composição. Aí depois é só fazer as distribuições se quiser, senão deixa do jeito que está. Pois bem, eu agradeço a você por você ter ficado conosco aqui até o final da aula. Eu espero que você tenha tido a noção geral do que é uma expressão numérica e de como trabalhar com elas. Recomendo depois que você... Expressões algébricas, eu falei numérica, mas algébrica. Recomendo que depois você procure exercícios para melhorar a sua habilidade de simplificar esse tipo de expressão. Isso é muito importante. Pois bem, nós nos veremos em outras ocasiões. Eu agradeço muito por você ter ficado comigo e com a minha colega até o final, e nos veremos em outras oportunidades.